e fazer ao vivo. Boa noite Facebook, agora entrei no Facebook também, Instagram, boa noite, Facebook, boa noite. Boa noite, olha nós aqui novamente, tudo bem? Entrei um pouquinho antes hoje, né, já fiquei aguardando aqui o agendamento do Facebook, como nós combinamos. Estamos aqui para a nossa terceira aula, pessoal do Instagram entrando, pessoal do Facebook também chegando aqui. Nós estamos fazendo uma live, uma sequência, na verdade, de lives, se você está chegando agora e não sabe do que se trata, nós estamos fazendo uma sequência de lives sobre alfabetização. A princípio seria uma aula ao vivo, todo domingo eu faço live lá no Instagram, e as meninas me pediram aí para que eu fizesse ao vivo todas, ia subir a sequência gravada. Então, resolvi fazer junto com vocês aqui, ao vivo e a cores, sobre a nossa alfabetização. Como avançar aí as crianças no sistema de escrita. Porque quem é da área sabe que nós temos fases de escrita. Nós temos um estudo que se chama Psicogênese da Língua Escrita e que trazem fases onde a criança passa para a compreensão do sistema escrito alfabético, para ela conseguir começar a escrita convencional, a escrita da forma correta, como nós escrevemos na nossa língua, e também a leitura. Então, nós, professores, com base nessas fases, nós conseguimos identificar os conhecimentos dos nossos alunos e também que fase ele está, e isso norteia todo o nosso trabalho, porque dependendo da fase que ele se encontra, é que eu vou fazer meu planejamento e dar atividades para que ele avance. Boa noite, Alain, Bruna Correia, Joimara, Dani 2013, Fê Souza, Natália, boa noite. Vamos ver se tem alguém aqui no Facebook. Aqui ninguém me mandou comentários. Eu estou lendo aqui do Instagram. Beta Viana, Tuca, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Então, nós já falamos de algumas coisas aí. Se você não viu a aula 1 e 2, você não vai ficar de fora, porque essas aulas foram gravadas, eu gravei a live, e a live está no YouTube. Você procura lá no meu canal, está assim, alfabetização, avançando no sistema de escrita. Então está lá, aula 1 e a aula 2. E assim que a gente terminar essa aula de hoje, a gravação também já vai ficar pronta. E eu já coloco amanhã, eu coloquei sempre às 8 da manhã, tá subindo. Então, já deixo programada para amanhã de manhã essa live já está lá, disponível para você no YouTube, tá bom? Então, vamos lá? Eu não sei se é meu sinal de internet está interrompendo. Beab entrou, boa noite. Aqui no Face tem alguém aí para me dar um oi, boa noite, comentários, eu mostro aqui. Nós vamos começar o nosso assunto, porque vocês sabem que eu não gosto muito de ficar enrolando, eu gosto de ir para o assunto, porque eu falo bastante. E depois eu quero falar tanta coisa de conceitos de educação para vocês aí, e acaba meu tempo. O Facebook, aqui não, né? Mas o Instagram derruba, com 1 hora a live cai, e a gente perde o tempo aí. E eu não consigo nem salvar, né, ali. Pedagogia, psicopedagogia, igual eu. Boa noite, Luciana. Ai, Luna, estava falando agora, né, Lu? Bem-vinda, minha amiga. A Luciana é uma querida, que eu descobri uma amiga aqui de rede social, muito bacana. A gente estava ali no WhatsApp agora. Eu falei, Lu, tô indo para a live. Ela falou, vou lá. Bem-vinda, Lu. Nós estávamos procurando uns livros, porque agora estamos todos de professores de internet, né? Todo mundo aprendendo a mexer aqui. Quem não conseguia, nem se imaginava nisso, está tendo que aprender. Então, é um novo aprendizado para nós professores aí. Não está fácil, não.
Voltei, caiu aqui, voltei. Voltei, Nilzete, boa noite, voltei. O computador desligou do nada aqui e reiniciou e eu tô voltando. Então, a gente tem que saber, eu estava falando que a gente tem que saber algumas coisas que eu coloquei lá na primeira aula, né? Então, professor tem que saber sim. É a parte chata, talvez? Talvez sim. Eu não acredito, porque eu gosto de estudar, então eu sou meio suspeita para dizer isso. Mas, por exemplo, se eu não sei os níveis de escrita, eu não vou conseguir saber que nível meu aluno está e avançar. Fora isso, a gente tem que saber outros conceitos, que é alfabetização, letramento, os níveis de consciência, consciência fonológica, consciência metalinguística, consciência da palavra, silabação, fonêmica e aí por diante. Tipos de leitura, quais são os tipos de leituras, estratégias de leitura, então são tudo conceitos específicos que nós estudamos enquanto professores, certo? Às vezes, dependendo da formação que você tem, isso vem muito superficial e a gente realmente precisa de uma formação continuada e a gente precisa olhar para isso. Então, nós falamos aqui do realismo nominal, que é uma fase de pensamento lá de Piaget, que a criança ainda está muito apegada ao significado e ao objeto, certo? Realismo nominal. E no Piaget, esse desenvolvimento de pensamento aí do realismo nominal, ele coincide com a mesma etapa da psicogênese que a criança está no pré-silábico, que não tem nenhuma noção de que a fala representa, a escrita representa a fala, e que a gente consegue reproduzir isso, transcrever isso de forma gráfica, usando aí os grafemas, que são o nosso código da língua escrita, as letras do nosso alfabeto, tá? Então, a criança não tem essa noção, e a gente precisa avançar com ela sobre isso. E ontem eu fiz ali com vocês algumas atividades que você pode fazer para avaliar se o seu aluno está ali no realismo nominal, e é que a gente tem que fazer, tirar a criança desse pensamento de realismo nominal. Quando você falar uma palavra para ela escrever, ela tem que pensar na palavra e não no objeto. Então, dei ali também a dica para vocês deixa eu abrir meu slide que fechou tudo. Eu dei a dica para vocês também de a gente mostrar a palavra. Então, se eu pedir casa, eu tenho que ter alguns momentos ali a palavra junto com o objeto escrito. E nisso, boa noite, Celi, boa noite, querida. E nisso eu associei para você também um tipo de leitura, que eu já coloquei aí junto, que eu nem ia falar dos tipos de leitura aqui, mas é que a gente, quando busca lá os conhecimentos específicos, não tem como não vir junto os outros conhecimentos que a gente tem aí, no caso a leitura, tá? Então, vamos lá para a nossa aula 3. O que eu trouxe aqui hoje para vocês? O Instagram está vendo só a minha imagem. O Facebook está vendo meu compartilhamento de tela. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre os métodos, né? Boa noite, mente sábia. Estou aqui também, Lu. Meu computador já fechou, já abriu novamente, estamos que estamos. Anderson, boa noite. Val, boa noite. Então, eu pus a primeira tela aqui para a gente revisar isso aqui. O que nós já vimos? O realismo nominal, que está aí associado com a fase de escrita da psicogênese, que é o pré-silábico, e também da leitura logográfica, que eu disse que é um dos tipos de leitura. Lembra que quando a criança pega, hoje eu não estou com o meu negócio aqui, minha garrafa de água. Quando ela pega, por exemplo, lá que tem na internet, que eu falei ontem, ela pega um shampoo e o pai, a mãe pede para ler, ela lê S-E-D-A. E o pai pergunta o que está escrito, ela diz shampoo. Então, ela não está pensando na palavra, ela está pensando no objeto, no realismo nominal. Ela pensa no objeto, na função do objeto, tá? Então, nós vimos realismo nominal, nós vimos pré-silábico e nós vimos logográfica. O nosso objetivo aqui nessa aula é saber como tirar essa criança daqui. Então, já dei algumas dicas aí para você. Associar figuras com palavra e começar a mostrar essa palavra para a criança e comparar esse tamanho de palavra. Quando eu mostrei ontem lá para vocês, casa e cozinha. Você pergunta para a criança, o que é maior? Qual a palavra maior, casa ou cozinha? Se ela está no realismo nominal, ela vai te falar casa, porque ela está pensando no sentido aí da palavra, nas características do objeto, desculpa.
Se você dá essa mesma atividade com a escrita abaixo, você consegue mostrar para a criança que aquilo também é representado de forma gráfica escrita, com grafema. E você pode, então, falar, olha, aqui está escrito casa, aqui está escrito cozinha, qual palavra, aí sim, a criança vai ver onde buscar, né? Qual palavra é maior? Vamos contar quantas letras e a gente começa a fazer esse trabalho com a criança, tá? Então, nós vimos isso. O que é importante a gente pensar aqui? A gente tem que avançar no próximo período, a criança tem que ir lá e começar a pensar de forma quantitativa e qualitativa. Porque, por enquanto, ela não está pensando nem em palavra, ela está só no significado. Outra questão, deixa eu ver se é o próximo que eu coloquei. É o que eu monto os slides, depois eu não sei se está na ordem do que eu estou pensando aqui. Por exemplo, você pode falar assim, Edilane, eu tenho aluno, mas ele não está no realismo nominal, ele usa letras. Mas ele usa letras dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Ele ainda usa letras, símbolos, representações gráficas, número, e está preso na quantidade. A sua criança talvez não está presa no realismo nominal, no objeto, ele utiliza a letra, mas para representar a palavra na forma de letras, ele ainda está no realismo nominal. Quando ele escreve lá a formiga com pouca letra e o elefante, que tem um exemplo na internet, não sei se eu coloquei aqui agora, não. E ele coloca mais letra para uma palavra de objeto grande e menos letra para uma palavra de objeto pequeno. Então, ainda está no realismo, sim. Ele utiliza as letras, ele conhece algumas letras, mas ele está pensando no sentido e não na escrita. Também é realismo nominal, tá? Então, para tirar, nós demos alguns passos já. Retirar dessa fase do realismo, nós precisamos apresentar palavras escritas de variados tamanhos para a criança, para ela ver e perceber visualmente, que a gente tem que trabalhar aí as partes sensoriais, né? Que a gente tem que trabalhar audição, visão e a fala, tudo junto. E trabalhar e estimular a discriminação, acabei de falar, está aqui no slide. Visual, auditivo e oral, que é a linguagem, a fala, tá? Então, a gente começa a apresentar palavras para a criança. Falei ontem também do alfabeto, que a gente pode fazer esse alfabeto aí com figuras, que é muito importante, com as 4 formas de escrita, manuscrita, maiúscula, minúscula, bastão, maiúscula e minúscula. Tá? A criança precisa ver, ela não vai utilizar isso, mas ela precisa saber e começar a reconhecer isso. Então, nós vamos para os métodos de alfabetização. Porque o método interfere aqui, sim, tá? Dependendo do que você for trabalhar, eu vou te falar por quê. Nós temos 2 tipos de métodos. Nós temos os métodos sintéticos e os analíticos. E nós temos aí uma história de alfabetização que eu não vou tratar aqui hoje. Eu vou dar muito resumidamente sobre métodos, tá? Isso aqui não é uma aula de métodos. É muito pincelado. Então, nós temos 3 tipos de métodos analíticos e 3 tipos de métodos sintéticos. E depois tem mais um método aí que apareceu logo faz pouco tempo e eu também vou falar sobre ele. Os métodos sintéticos. Ele tem relação, correspondência entre som e grafia, oral e escrita através de letras, palavras e sílabas. Uma grande diferenciação dos métodos sintéticos, da menor parte para a maior. Os analíticos, nós vamos ver na sequência, ele começa do maior e vai diminuindo para a menor parte. O que é isso, Edilane? Sintéticos, da letra para as palavras. Do menor para o maior. Analíticos, da palavra, frase, texto, para menor, que é o fonema, que é a letra. Tá? Então, essa é a diferença deles. Então, os sintéticos, eles começam das letras. Sílabas, palavras, frases, textos. Da menor unidade para a maior. E nós temos 3 tipos de métodos nos sintéticos, que é o alfabético, que ele ensina as letras. É o que a gente faz na sala, ensinar E, I, O, U, Bá, Bebi, o bobo não. B, C, D, é o primeiro método que nós temos sintético, que é o alfabético. Ele ensina letras, tá?
E depois aí vai para a sílaba, depois vai para a palavra. Mas a primeira ensino é a letra. O segundo método sintético é o fônico, que ele está representado mais aí através da associação grafema-fonema. Ele trabalha muito fonema, entendeu? Som, o som da letra, não o nome. B é o nome da letra. Bilabial é o som da letra, fonema. Método silábico. O método silábico, ele trabalha primeiro as sílabas para formar novas palavras. Então, é aquela questão do ba, eu ensino o ba, o lá, o dá, o cá, o vá, o má, e eu começo a juntar ba, lá, vá, cá. É difícil, né, pensar assim. Então, ele ensina várias sílabas e começa a juntar e formar aquelas palavras. Aí, quando a gente tinha os métodos sintéticos lá antigamente, que é o ensino tradicional que a gente fala fora de contexto. Inventava-se até palavras que não existem, né? Então, e muito simples. Então, também só tem uma estrutura de sílaba, consoante, vogal, tá? Então, dá várias sílabas, e a gente, a partir de sílabas que eu já conheço, eu formo nova palavra. Então, eu conheço o cá e eu conheço o má. Cama, ó, legal, maca. E começa a juntar as sílabas e faz aí novas palavras. Então, esses são os métodos sintéticos. Celi, ok? Tá bem resumido, hein? Sintéticos, do menor para o maior. Alfabético, fônico, silábico. Métodos analíticos. Deixa eu ver meu Facebook se tem alguma coisa aqui. Tem uma mensagem ali. Deixa eu mandar boa noite, Nilzete. Oi. Oi, Nilzete, tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos agora para o analítico. O analítico, como eu disse para vocês, ele é o contrário, né? Ele é da maior parte para a menor. Já me perdi aqui no meu sintéticos, voltei, vamos lá. Métodos analíticos. Também nós temos 3 tipos de métodos analíticos. Então, uma leitura global, audiovisual, parte da maior unidade que é o texto, palavras, sílaba, letras, fonema. Ele também está muito atrelado aí, associado ao sincretismo infantil, tá? Nós temos palavração, sentenciação e o método global. Então, o que é palavração? Parte de uma palavra. Eles pegam uma palavra, por exemplo, boneca. E aí eu trabalho ba, be, bi, bo, de boneca. Bu. Ne, na, ne, ni, no, nu. Ka, ka, ko, ku. Então, eu parto de uma palavra e trabalho outras sílabas. Essa é a palavração. E aí eu começo a formar novas palavras, e aí vai aumentando aí o desafio. É a palavração, tá? Sentenciação. Eu começo com uma frase. Então, ele pega uma frase, por exemplo, Paulo pegou a panela, tudo com P, por exemplo, né? Então, eu sigo a mesma linha de pensamento. Então, eu vou trabalhar a família silábica, papepipopu, e aí vai. Então, eu pego frases e também começo a formar frases, mas o que tem de diferente aí, que é bem, né, criticado, que a gente vê a falta de uso de social da escrita, são frases construídas para a escola, às vezes não tem significado algum para a criança. E nós fomos alfabetizados nesses métodos. E dessas frases também eles começam a extrair novas sílabas, e aí começa a juntar aí todo esse trabalho de sentenças aí, e palavras novas e sílabas novas. O método global, ele parte de um texto. Mas é um texto sem sentido para a criança, sem significado. Então, pensa lá nas cartilhas. Lembra aqueles textos que não faziam sentido? Que eram frases, e não era um texto com começo, meio e fim? Que não tinha coerência, coesão? E dali se extrai palavras, sílabas, letras, fonemas. Então, esse é o método global. Ele começa do maior para o menor. Sintético, do menor para o maior. Ok? Me dá um ok aí se tá fácil de acompanhar, porque eu tô falando muito rápido sobre os métodos. Não é só isso, né? A gente tem
Dentro de cada método, por exemplo, se você pegar lá o fônico, que está tão em alta, que tem bastante gente que trabalha fônico, tem umas etapas para a gente seguir. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço outro, e tem uma sequência, né? Oi, Lídia, você está aí? Boa noite. Então, tem uma sequência. Não é só esse boom que eu estou falando, tá bom? Mas é só para você entender mais ou menos, quem não tem noção aí dos métodos, que são esses 3 tipos de métodos: sintético, métodos analíticos. Ok? Lu também está aí, que bom. Então, qual é o melhor método de alfabetização? Te mostrei 6. Qual é o melhor método? Há necessidade de se usar um único método? Ou só o fônico, ou só a silabação, alfabético, ou só palavração, sentenciação, só o método global? O que dizem os especialistas com base em estudos científicos? Eu estou aqui, ó, com meu livro de cabeceira, ó. Magda Soares, Arthur Gomes de Moraes, outros também, tem mais Magda aqui. O que se diz? Que não, esse livro, o resumo dele é isso, já tem até lá no meu YouTube, tem sobre esse livro. Não, a Magda diz, não importa o método, professor, que você vai usar, que não pode você ir para a sala sem método. Um desses métodos você tem que usar. E não há ensino que um único método dê conta. Então, a gente precisa de vários métodos em vários momentos, tá? Por isso que o professor decide qual que é o método que ele vai usar. E o que a Magda diz sobre métodos de alfabetização? O que é um método de alfabetização? Ó, segundo Magda Soares, tá? Vou ler. Métodos de alfabetização. Um conjunto de procedimentos, então não é uma coisa só, que fundamentados em teoria e princípios. Então, não é inventado, é fundamentado em princípios e teorias, não é qualquer coisa. Que orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, o que é comumente se denomina alfabetização. Então, isso para a Magda o que são os métodos aí de ensino e alfabetização. Então, é um processo, e que é com base teórica, não é qualquer achismo, né, que a gente tem que fazer. Então, o que eles trazem? Que a gente pode usar e deve, sim, vários métodos, não temos que usar um único método, que não se alfabetiza com um único método. A Lu está dizendo exatamente isso, e é isso também. Gente, não adianta o professor falar que vai lá e só dá um método, não dá. Você ensina a letra para os seus alunos, você está fazendo um método, aí o sintético de um método alfabético. Você está fazendo. Uma citação de Magda. Antes se tinha um método e nenhuma teoria. Depois passou-se a ter uma teoria e nenhum método. Passou-se até a considerar que adotar um método para alfabetizar era pecado mortal, que o método, gente, é discutido há muito tempo. Não há um consenso. Como se fosse possível ensinar qualquer coisa sem ter método. Essa é a maior crítica da Magda. Não importa o seu método, professor, mas você tem que ir para a sala com algum método para você se basear com teoria científica aí, pressupostos científicos para você fazer a sua alfabetização. E ela diz, é preciso ter vários métodos para alfabetizar, de forma um pouco mais genérica. Cada faceta é um método diferente. Eu não vou entrar nas facetas que a Magda traz, mas a Magda também nos traz 3 facetas para o ensino, tá? Para a alfabetização. Não vou entrar aqui agora. A gente pode fazer uma live sobre as facetas dela aí. E essa é a questão da Magda aí. Na prática, vamos para a prática? Olha lá. Então, eu trouxe aqui uma escrita de uma criança alfabética. Como que você vai usar o método agora, junto com o que nós já vimos nas outras aulas, para você tirar a criança aqui dessa fase de escrita pré-silábica. Eu trouxe aqui uma criança que escreve, eu vou mostrar para vocês, tá, Instagram? Eu vou virar a minha tela aqui. Então, eu trouxe aqui, ó, o exemplo de uma criança que está alfabética, em fase alfabética. Ó, feijoada, salada, carne, sal. Eu comi carne assada. Estava muito gostosa. O que tem aqui? Um erro ou falha. A gente não fala erro, né? Falha. Na escrita convencional, que é o U ao invés do L. Nós temos ali a questão... vocês sabem o que se trata isso aqui?
É uma outra questão de conceito que eu não falei aqui ainda, que a gente, professor, precisa saber. É a questão da hipossegmentação e hipersegmentação. Ou quando ela segmenta demais, ou quando ela não segmenta nada. Então, aqui, ela segmentou, estava. Ela fez uma segmentação na palavra que não existe, tá? Então, é um outro conceito aí que a gente também, professor, tem que saber. E aqui também uma falha assada com 2S, regra ortográfica aí da língua. Observe que diante de nossas necessidades, no processo de alfabetização, um método completa o outro dentro das estratégias. Isso mesmo, Luciana. E não somos nós, nem eu, nem você que estamos dizendo. É Magda Soares. Nada mais, nada menos. Então, eu vou te perguntar. Se você tem um aluno na sala que já está alfabético, professor, qual o método que você vai utilizar com ele? O alfabético? Essa criança precisa aprender letra? Eu preciso ensinar A, B, C, D. Eu já falei também que a gente não ensina nessa ordem, né? Mas eu tô falando na ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G. Essa criança precisa saber letra? Respondem aí para mim. Eu vou lá no Facebook, peraí. Essa criança alfabética, eu preciso ensinar o método alfabético lá de letra? Eu preciso ensinar letra para ela? Ela não sabe letra? Não sabe? Será que eu preciso? Não preciso. Essa criança já sabe letra, eu não preciso ficar lá falando letrinha com ela. Ela precisa de outras coisas. Então, vamos pensar aí. Que método, se você já está observando aí, põe nos comentários para mim. Que método que você utilizaria com essa criança? Podem chutar, vale errar. Então, a gente vai ensinar o método sintético alfabético, que ensina letras. Eu vou ensinar o silábico, que eu ensino sílabas. Ou eu vou ensinar um global de palavras formar, de formas... Está escrito errado, né? Formar textos. O que essa minha criança aqui precisa? Ela já está alfabética. Então, é nesse sentido, quando eu falo para vocês, que é o professor que escolhe o método, dependendo da necessidade do aluno. Se eu tenho uma sala, que eu tenho lá mais da metade, 50% alfabético, eu não posso dar só letras para essa criança. Eles não vão avançar nem dentro da fase alfabética. Compreende o que eu estou dizendo dos métodos, que é importante? Então, vamos seguir. Gente, dá um ok aí, tudo bem? Tá dando para entender? Agora, eu vou mostrar para vocês outra hipótese. Aqui nós queremos avançar aqui nessas aulas. A pré-silábica. Olha lá. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma criança pré-silábica que, olha, gente, ela não representa letra alguma, tá vendo a dificuldade? Ali é gato, gato pegou o passarinho. Ok, Luciana tá me dando ok. Outra representação gráfica ali de palavras de um pré-silábico que ainda tá lá, ó, desenhando, fazendo icônico, né? Gato, borboleta. Então, a gente, dentro da fase de escrita, a gente tem várias formas da criança escrever. Olha um pré-silábico aqui, nível 2. Isso aqui tá lá na internet, tá? Que ainda tem o realismo nominal que eu falei para vocês. Como eu observo, ele não fez o desenho, mas ele está representando o realismo nominal dele no tamanho da escrita. Para cavalo, ele usou muitas letras, números. Ele ainda não sabe que só usa letras. E para formiga, ele usou poucas letras. Então, isso aqui também é realismo nominal na escrita. Tá, professor? A gente tem que identificar isso. E aí eu te pergunto, para essas crianças pré-silábicas que a gente tem lá, que a gente quer avançar, o que a gente precisa ofertar em questão de método? O que eu preciso ofertar? Eu vou trabalhar sílabas com essa criança? O que eu tirei? Eu vou trabalhar sentenciação, frases, textos com essa criança? O que vocês me dizem aí? O que a gente precisa começar a ensinar, além daquilo que nós já falamos para avançar o pré-silábico? Letras. Se ele não souber o código, ele não vai compreender. Então, gente, tem que ensinar letra. Tem que ensinar letra. Não tem como. E aí, tem um outro método.
que é um método fônico. Não coloquei método fônico? Não, é base fônica, eu já sei o que eu falei, o que eu coloquei. Então, vamos para um outro método que é recente, uma fonoaudióloga que desenvolveu esse método, que se chama fonovísio articulatório, ou o famoso método das boquinhas. Ele tem a base do método fônico, mas ele é um novo método aí desenvolvido por uma fonoaudióloga. E ela toda trabalhada na articulação da boca, no visual dessa articulação e no som. Então, o método das boquinhas, que é o fonovísio articulatório, mais conhecido como método das boquinhas, ele trabalha a relação aí grafema-fonema e também essa parte fonovísio articulatório. Fonovísio articulatório, tá? Então, é bem isso mesmo no ensino para as crianças e tratando muito de fonema. Só que, ó, fonema, segundo os estudos, até Arthur Gomes de Moraes traz ali no livro dele, é o mais difícil até para nós adultos, as unidades de fonema. Trabalhar fonema com criança, cuidado como você pede para separar fonemas, por exemplo, não dá. Mas a gente trabalhar articulação, ok. Então, o que eu preciso para o meu para o meu pré-silábico avançar? Que ele tome consciência da palavra. Ele precisa ter consciência da palavra. Ele precisa saber o código. Ele precisa saber o som. Ele precisa saber o princípio alfabético. Letra, como que faz a forma. Quando eu falo A para você, você tem que imediatamente perceber o A, o som, a forma escrita, gráfica dela e como ela é representada. Então, a gente tem que trabalhar o princípio alfabético com as crianças. Ela tem que saber a letra, o nome da letra, a forma da letra e o som da letra. São as três coisas do princípio alfabético. Então, eu preciso ensinar a letra para a criança e, juntamente com a letra, isso cabendo você traz também, essa questão do som, grafofonêmica. Grafia e fonema, grafofonêmica. Então, a gente precisa avançar nisso com os pré-silábicos. Só o pré-silábico, Edilane? Não, os outros também. Mas o pré-silábico, ele é o começo ali, ele não tem noção nenhuma. E eu preciso começar a mostrar para ele palavras, diferentes tipos de palavras, diferentes sons, falar bastante com essa criança e mostrar muitas palavras de tamanhos diferentes, para ela ter consciência da palavra, tá? E como que a gente faz isso? Ah, muito bem, a gente faz. Olha lá, eu vou mostrar. Não aguento o Instagram ficar sem ver. Eu coloquei ali. A gente tem uma ordem correta para o ensino. Por quê, Edilane? Porque tem desafio. Não adianta eu ensinar uma letra que é mais difícil que a outra. Tem que começar da mais fácil. É até a questão lá da progressão de habilidades. Eu não vou começar a ensinar minha criança com a letra mais difícil. Tem sim o grau, a dificuldade e tem justificativa científica e eu vou falar para você por quê. Eu tenho que ensinar o som das letras. Eu tenho que ensinar a grafia das letras. Eu tenho que trabalhar a discriminação visual, auditiva e da linguagem oral, a fala. E junto com isso, nós temos que trabalhar consciência fonológica. Ah, mas consciência fonológica é um método? Não é um método, assim como construtivismo não é um método. Construtivismo é uma teoria de aprendizagem e a consciência fonológica, ela é estratégias que a gente utiliza, que ela serve para qualquer método de ensino, qualquer metodologia, ela pode e deve ser trabalhada junto. Porque a consciência fonológica, ela trata especificamente dos sons da fala e a manipulação desse som. Então, a gente tem que juntar tudo aí, ó. Tirar essa criança do realismo nominal, começar a dar consciência da palavra para essa criança, mostrar palavras para essa criança, usar os métodos certos, que pode ser o fônico com som, fonema, que ela precisa trabalhar o som, aliado ao grafema, que é o alfabético, o ensino das letras.
E junto com isso, o trabalho da consciência fonológica, tá? Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. A gente fazendo isso, a gente avança as crianças. Eu mostrei ontem aqui, nos slides, para vocês, crianças minhas que avançaram aí em menos de um mês, máximo um mês, elas avançam e avançam muito bem. Se a gente fazer esse trabalho, elas vão para, no mínimo, lá, silábico com valor sonoro, que é onde começa aí o nível de consciência fonológica. Antes dessa fase, a teoria traz lá para nós, os teóricos, os especialistas, que a criança não tem consciência fonológica. Ela não adquiriu ainda, tá? Dos sons. Quando ela está no valor, porque a consciência fonológica, ela consegue perceber os sons. Ela já começa a grafar lá uma letrinha para cada sílaba, mas com correspondência sonora. Então, aí começa-se o nível de consciência fonológica da criança. Mas eu preciso trabalhar e desenvolver, estimular tudo isso. Eu não tenho que ficar esperando a criança, por osmose, chegar nisso. A escrita é uma convenção cultural. Ela tem que ser aprendida. Se você ficar lá anos ali sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, você não vai só olhando as coisas aprender. Alguém precisa te ensinar, que fica muito mais fácil o caminho para você aprender uma outra língua. A nossa língua, ninguém nasce sabendo falar o português, nem as regras ortográficas. A criança, muito menos. Nós precisamos ensinar essa criança aí adquirir essa língua, que é a nossa língua portuguesa. E a gente tem que fazer estímulos através das estratégias aí didáticas e desafios, e avançando também, olhando para dentro das hipóteses de escrita e desenvolvimento dessa criança. Então, nessa fase, trabalhar muito fala com a criança, muita brincadeira sonora, muita atividade visual, discriminação visual de palavra, para a criança começar a fazer associações e compreender que há uma outra forma da gente representar, sem ser desenho, sem ser com símbolos, é o caminho para a gente tirar essa criança da fase pré-silábica. Mas lembrando você que a gente, deixa eu ver se eu já estou eu estou no final do meu slide já. Eu parei aqui na consciência fonológica, porque amanhã a gente vai tratar só de consciência fonológica. Fala para mim, tá dando para entender até aqui? Tô enrolando vocês não, é que eu quero ir devagar para entender, tá bom? Então, nós já vimos os métodos, já vimos que a criança precisa do método dependendo do que ela está, na fase que ela está, no que ela já compreendeu do sistema escrito alfabético. Não adianta eu ficar dando letrinha para a criança que já está alfabética, porque ela não vai avançar, né? Ela precisa ter outras consciências aí silábicas, consciência da palavra, principalmente metalinguística, tem que entrar bastante. E lá para o meu pré-silábico, eu preciso... Obrigada, Célia. Alguém me falou, sim. É que às vezes fica parado, eu tenho medo de estar caindo a live, a internet interrompendo. Então, eu preciso saber o que o meu aluno precisa para eu saber o que eu vou dar para ele. E essa é a grande dificuldade nossa. Como que eu vou adaptar dentro de uma sala aí que tem 5 pré-silábicos, 10 alfabético, 2 sem valor? E são os agrupamentos que a gente tem que cuidar. Eu não posso colocar os alfabéticos com os pré-silábicos, que eles não vão avançar nunca. Eles vão ficar copiando, né? A gente sabe disso. E dentro, por exemplo, se eu estou dando um texto para os meus alunos alfabéticos, eu vou trabalhar o mesmo texto, ou uma única frase do texto, com os pré-silábicos, para trabalhar as letras. Eles precisam saber a correspondência grafofonêmica. Se eles não tiverem correspondência grafofonêmica, eles não vão avançar no sistema de escrita. Tá? E a consciência fonológica ajuda a gente isso, porque ela é considerada uma estratégia, ela não é um método, e ela cabe em qualquer faixa etária, em qualquer segmento. Na EJA também é o mesmo trabalho, tenho dito aqui, e a gente tem que fazer isso.
E para isso a gente tem um caminho. Fala para mim, vocês seguem uma ordem alfabética para ensinar as letras para as crianças? Como que vocês começam? Vocês têm algum material na sala de aula? Deixa eu tirar isso aqui. Vocês têm algum material na sala de aula que vocês utilizam que tem o passo a passo? Que tem essa ordem de letras para o ensino? Quem tiver, coloca aí para mim que eu queria saber. E nós já vamos encerrando aqui. Se quiser me perguntar alguma coisa, eu vou encerrando essa live, que eu estou de olho na hora ali. E amanhã a gente vai tratar especificamente de consciência fonológica, e eu vou dar aí depois a ordem desse ensino para vocês e por quê, tá? Por que desse ensino? Algumas dicas aí de como trabalhar isso na sala de aula. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui, Facebook. Oba, tem gente me falando tudo bem aqui. Oba! Viu a importância de professor saber métodos de alfabetização? E aí tem a situação igual da minha amiga que eu comentei ontem, que me deu um comentário, um depoimento na rede social, de que ela trabalhava algumas coisas de consciência fonológica, de essa relação grafema-fonema, e ela foi até demitida porque a escola não aceitava. Então, é o que diz a Magda, o que diz Arthur, o que diz todos os estudiosos. Estão tão preocupados com como eu estou ensinando, que método que eu estou usando, e não vê o resultado do professor, do aluno, o avanço da criança, né? Então, eu posso ficar dando mais do mesmo, porque é uma regra da escola, mas eu não posso dar o que o meu aluno precisa para que ele avance. E aí a gente quer uma alfabetização de qualidade, a gente quer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade. Então, são controvérsias aí, são questões bem delicadas da gente tratar, e que vai muito aí de concepção, como eu disse lá na primeira aula, nós professores, o que você acredita de concepção de criança, como essa criança aprende, de educação, como que é o ensino e a aprendizagem, é o que você vai fazer na sua sala de aula. E a gestão é a mesma coisa. Se eu tenho um gestor, se eu tenho uma direção que acredita que se aprende, se ensina de certa forma, não adianta, porque não vai mudar, ele vai querer que você ensine daquele jeito, né? Infelizmente é assim. Por isso nós temos tantos problemas, como diz Magda Soares. O que falta no Brasil são políticas públicas de educação, porque o professor entra na sala e não sabe o que fazer, para onde vai, até onde vai. Agora a BNCC veio trazendo pelo menos essa resposta para a gente, até onde ir, né? Ela não traz como, mas ela traz o que tem que se aprender a cada ano. Mas é uma crítica aí da Magda Soares também, de questões de políticas públicas da nossa educação, que o professor fica sem rumo, sem saber. E cada instituição de ensino põe a sua meta ali, e o que quer, o que acredita, né? Nós não temos aí uma unidade com base científica, como diz Magda. Não adianta eu falar, eu acho, não é eu acho. Tem que ter estudo, tem que ter comprovação científica. Como tem no trabalho de consciência fonológica, mas eu vou falar para vocês, não é nesse livro do Arthur, mas no livro do Arthur sobre consciência fonológica, ele traz os estudos, que ele fez uma investigação, um estudo, como a consciência fonológica auxilia ou é primordial ou não aí no ensino e na alfabetização, tá? Então, tem resultados comprovados ali da eficácia da consciência fonológica e também de outros métodos, método fônico que ele analisou, em relação ao trabalho só com método fônico e trabalho com consciência fonológica, e tem resultados ali que está disponível para todo mundo. Então, são bases científicas que a gente tem ali que comprovam a eficácia de um método ou não, e até onde, por exemplo, a consciência fonológica ajuda, independente do método que você utiliza. Falei demais, de novo? Ó, tem um tempinho. Deixa eu pegar o meu material aqui. Esses dias eu fiz uma aula lá de BNCC de quarta-feira e tem um material com planejamento, ó. Habilidades, desenvolvimento e as atividades. Por exemplo, a primeira atividade eu tenho uma sugestão lá de brincar com o alfabeto
e a criança identificar o que é letra, o que é número. Isso aqui para o pré-silábico, ou é símbolo pré-silábico, é muito bacana. Está lá disponível em todos os anexos aqui para você. São 9 atividades. Olha essa atividade que bacana. Vou dar uma pincelada aqui rapidamente. A luz ali no Instagram, ó, tá vendo? É uma atividade que é para formar a palavra peixinho. Mas eu tô trabalhando aqui, ó, grafema. Ela vai olhar aqui e ela vai tentar olhar para o alfabeto e completar as letras que ela tem com base em um risco pré-determinado. Por exemplo, o X. Ela tá vendo esse risco aqui? Espera que eu tô ao contrário aqui. Opa, aqui. Ela está vendo um risco na transversal. E ela tem que olhar para aquela grafia e tentar identificar. Então, uma coisa bacana da gente trabalhar aí também, que eu falei esses dias em rota fonológica, olha quanto conceito que está para trás, que aqui não dá tempo de falar tudo. Que é da leitura, que é a rota fonológica, que é olhar letra a letra e decodificar. É a primeira rota que a gente trabalha, porque para leitura a gente usa 2 rotas, fonológica e lexical, senão a criança não lê. Então, a rota fonológica é isso aqui. Então, você faz pseudos palavras, porque você tem que olhar letra a letra. Então, você não está pensando no sentido da palavra, você está pensando na escrita da palavra. Então, é muito bacana para trabalhar com os pré-silábicos também, porque ele tem que identificar a letra, ele tem que decodificar a letra. É muito trabalhado o grafema e fonema aqui. E ele tem que montar, a gente está na intenção de peixinho. Depois a gente apresenta a música, se eu fosse um peixinho, a gente identifica e circula uma leitura de ajuste na música, encontrando a palavra peixinho, e ele vai escrever corretamente na parte de baixo, ó, por isso que eu já deixei 2, ele vai escrever corretamente na parte de baixo, e ele vai fazer essa relação do que ele acertou, do que ele errou, e a gente brinca de ler essas pseudos palavras que foram criadas, as crianças gostam bastante, e nesse trabalho, uma das coisas que a gente está trabalhando, além da relação grafema-fonema, também rota fonológica, que é uma das rotas aí essenciais para a leitura. Leitores que a gente pode considerar fluentes, né, uns bons leitores, usando a dupla rota, rota fonológica e rota lexical. Ok, se você quiser baixar, tá lá no vídeo da BNCC, tem o link abaixo do vídeo, é só baixar, aplicar, tem as habilidades da BNCC, campo de atuação, o planejamento tá, nossa, já vem aqui, o planejamento tá prontinho para você. E amanhã nós vamos falar de consciência fonológica, e nós vamos falar na última aula as ordens das letras para você, e os slides vão ficar disponíveis, tá bom? Tudo bem, gente? Acho que sim. Eu vou encerrando, então. Eu espero ter ajudado, ter acrescentado um pouquinho mais que seja aí no seu conhecimento. Você viu que aqui tem muita coisa que está envolvida nesse processo que não dá tempo da gente falar aqui, né? Por exemplo, da dupla rota, que eu comecei a falar aqui agora, é que a gente começa a pensar na atividade, foi o que eu falei ontem. A gente começa a ver a atividade e começa a puxar a teoria, né? O que a gente está trabalhando, a intencionalidade. Então, não dá tempo de falar tudo aqui. Mas o que eu consegui passar aqui, eu espero que te ajude. Tá bom? Boa noite, então vou sair, se ninguém tá me falando nada, tem um comentário aqui, deixa eu ver. Obrigada, May. Que bom, Nilzete, espero ter ajudado um pouquinho. E eu tô fazendo esse trabalho aqui todo assim, demorado, talvez falar, meu Deus, muito bom, parabéns, amiga, obrigada, Lu, obrigada, Célia, ajudou muito, e é um pouquinho para vocês começarem a entender. Então, quando a gente dá uma atividade na sala, gente, tem tanta coisa envolvida na intencionalidade e nos conceitos teóricos, nos estudos, e que a criança sabe. Então, por exemplo, se eu for fazer um relatório, essa noite eu estava pensando nisso, que eu não falei na live ontem, aí eu não durmo, fico pensando. Por exemplo, se eu precisar fazer um relatório psicopedagógico, eu vou saber falar de que a criança está no realismo nominal, eu não vou falar sem base, sem estudo, é uma coisa mais técnica, mais profissional, fica bacana da gente fazer, né? O professor faz tanto encaminhamento, e a gente tem que saber da teoria, sim, e tem que saber em que momento o meu aluno está aí, tá bom?
Que bom que vocês amaram. Então, amanhã estou aqui com vocês, consciência fonológica, e eu vou preparar alguma atividade prática para a gente fazer aqui. Então, se prepare para responder aí para mim, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A bateria fraca aqui no meu celular, deu bateria fraca, já está terminando. Então, boa noite. A gente se encontra amanhã, no mesmo horário. Tchau, Pontes, Marina Almeida, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Amanhã estamos juntos, nós estamos juntos sempre, Lu, já vou lá no WhatsApp, bora, só vou carregar o celular. Ai, tchau, até amanhã.